Bom dia, eu sou Elizabeth de Família Desenho de Deus e hoje eu vou falar um pouco sobre o desfraude. Não é o que eu mais gosto de falar e nem me sinto nenhuma especialista no assunto, mas várias me pediram falar sobre o assunto. Eu sei que é algo que para nós que somos mães é meio preocupante em certas fases da vida, então vou passar algumas coisas que tem me ajudado. Em primeiro lugar, eu creio, essa é a minha opinião, né? Que é melhor cedo do que tarde. Eu acho que quando as crianças são pequenas, que estão com a perspectiva ainda sendo moldada, é mais fácil introduzir o negócio do que esperar até que já tenham os hábitos bem moldados. Então eu tenho visto, né, crianças com 3, 4 anos que você acha que deve ter mais entendimento, que seria talvez mais fácil, mas não é o caso porque os hábitos já foram bem moldados. Então eu tenho tirado um pouco mais cedo do que tarde. Como? Eu comecei com todos os meus bebês bem bebezinhos, quando eu tirava a fralda, em só segurar as perninhas em cima da privada, e por mais incrível que possa parecer, eles fazem xixi. Eu não sei, parece que tem esse instinto, então eu não deixava sem fralda 100% do tempo. Eu deixava eles se de fralda porque eu não tinha disposição de ficar segurando cada 15 minutos em cima de algum negócio para eles fazer todas as vezes ali. Mas para mim foi como uma introdução a esse negócio que aqui é o lugar que a gente faz xixi e cocô. Então eu tenho feito isso com todos os meus bebês. Mas eu creio que esse não ajudou eles a ser independentes em sempre me falar quando tinha que fazer, ou em poder tirar a fralda com 6 meses ou um aninho. Eu nunca consegui fazer isso. Era apenas uma introdução para eles não ter aquele medo de ficar em cima daquele buraco enorme e coisa assim. Então, eu fiz assim com todos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, dependendo da fase que estávamos passando em nossa vida. Mas a minha meta sempre era que até o 2º aniversário eles estivessem sem fralda. E eu praticamente tenho sempre conseguido. Com um foi muito difícil. Eu pensei que ele ia casar de fralda. Então, por isso eu vejo que mesmo que a gente tenha as mesmas técnicas, todos os filhos são diferentes. E eu tenho uma que foi super fácil. Eu não tive que fazer nada. Eu apenas tirei a fralda dela e ela simplesmente nunca mais fez xixi nem cocô, nem na cama, nem na calcinha, nada. Foi um sonho, mas também eu acho que é uma exceção. Então, e os outros foram mais ou menos no meio. Eu tenho 6 filhos, tenho tirado a fralda de 5, ainda falta a pequena que está de fralda ainda. E ela às vezes me pede, ela faz assim, fica, né, segurando a fralda. Eu já mostrei o pinico para ela já sabe sentar, fazer, ela consegue controlar aqueles músculos. Mas eu ainda deixo ela de fralda porque, em primeiro lugar, está fazendo um frio aqui em Santa Catarina e também porque eu não acho que ela está ainda pronta para estar independente nesse sentido. Mas daqui a pouco eu já vou estar com mais disposição de tirar de vez. E quando eu consigo, então, até então eu vou introduzindo o conceito. O pinico sempre está lá. Eu não sei você, mas eu praticamente nunca consigo ir no banheiro sozinha enquanto eu tenho criança pequena, que praticamente sempre tenho tido também. Então a gente usa essas oportunidades também para falar, é aqui que a gente faz xixi, né? Então eles já estão pegando a ideia. E daí quando eu resolvo tentar tirar de vez,
Aí eu uso o incentivo como, pra mim, uva passa tem funcionado. Eu deixo um saquinho de uva passa no banheiro. Toda vez que produzir alguma coisa na privada, eu dou esse presentinho, né, de incentivo. Em alguns casos tenho usado um papel na parede do banheiro que a gente colava um adesivo e também a própria festa que a gente faz quando consegue fazer alguma coisa na privada, às vezes é o incentivo suficiente para eles. Com alguns eu tenho feito tipo 3 dias intensivos para tentar ensinar mesmo. E durante esses 3 dias eu dava muito e muito e muito líquido. E de alguns tipos que eu não costumo dar. Eu não dou nunca refri para meus filhos, mas mesmo suco, eu não sou muito de dar muitos sucos. Mas durante esses 3 dias a gente fazia uma festa, né? Vamos tomar suco, 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 suco. E eu dava comidas salgadas também para dar mais sede, para dar mais suco, para precisar fazer com mais frequência. E eu deixava só de cuequinha ou calcinha durante esse tempo e o pinico bem disponível e incentivo, né? Aquela festa, o que for, adesivo, às vezes eu usava uma balinha pequena que também não sou de dar açúcar, então era uma coisa muito especial. E esse para alguns funcionou bem, de fazer 3 dias que eu não precisei estar fazendo muitas coisas fora de casa também, que eu podia me dedicar a isso. Então é uma outra opção, uma outra ideia. Eu tenho um também que foi muito super teimoso no assunto, que ele já sabia muito bem como fazer, onde fazer, já tinha vocabulário para me falar e tudo, e simplesmente recusou, em alguns casos, fazer. E nesses casos, e ele já estava com um pouco mais de idade do que os outros quando saíram da fralda. Então, em alguns casos eu tive que disciplinar, porque às vezes, por exemplo, ele ia até o banheiro, olhava para mim e fazia no chão. E eu sabia muito bem que não era por ele não conseguir chegar. Então, eu não costumo disciplinar para isso. Nunca, jamais para um verdadeiro acidente. Então a gente tem que ter um discernimento como pais, mas no caso dele eu sabia que era um afronto, não era nada de acidente. Então em alguns casos eu sim tive que disciplinar por isso. E foi quando ele resolveu sair da fralda de vez. Então, quando o filho especialmente já está um pouco mais velho, já tem muito entendimento, eu creio que às vezes é o caminho. Então são algumas dicas, eu espero ter ajudado em alguma coisa que não é uma fase muito agradável, mas é uma coisa necessária que nós passamos como mães, tá bom? Tchau!